o maior ataque aéreo da história moderna. Mísseis hipersônicos, sabotagens secretas e o mundo à beira de uma guerra total. Tudo começou em 13 de junho de 2025. Israel bombardeou o Irã com força inédita. O que veio depois mudou o rumo do Oriente Médio e talvez do mundo. Mísseis sobre Tel Aviv, drones sobre Teherã, bombardeiros dos Estados Unidos cruzando o céu. 13 de junho, Israel atacou. 22 de junho, os Estados Unidos entraram na guerra. Este é o conflito que abalou o Oriente Médio e ameaçou incendiar o planeta. Os mísseis iranianos caíram sobre dezenas de alvos em Israel. Civis e militares foram afetados por impactos de projéteis cada vez mais difíceis de serem interceptados pelas defesas aéreas. Enquanto isso, drones e aviões de combate israelenses voaram livremente em direção ao Irã, continuando a explodir alvos militares, centros de produção de energia e estações de propaganda do governo. Tudo isso começou depois de um dos ataques mais impressionantes da história. Resumidamente, nas primeiras horas de 13 de junho, Israel lançou seu ataque mais significativo contra o Irã na história moderna. Aproximadamente 200 jatos da Força Aérea Israelense dispararam cerca de 330 munições de precisão contra quase 100 alvos em todo o Irã. Os ataques atingiram 6 cidades, incluindo Teherã e a unidade de enriquecimento de urânio de Natanz, bem como várias bases da Guarda Revolucionária. A infraestrutura de superfície que apoiava as instalações nucleares subterrâneas do Irã também foi alvo. Simultaneamente, agentes do Mossad dentro do Irã realizaram atos de sabotagem secreta, infiltrando-se em locais de defesa aérea e até mesmo lançando quadricópteros carregados de explosivos e mísseis Spike anti-bunker de dentro do Irã, paralisando eficazmente as defesas aéreas de Teherã. Essa ofensiva israelense desorganizou severamente a liderança militar do Irã, resultando na morte de pelo menos 20 comandantes iranianos de alta patente na primeira onda. Numerosos oficiais de topo da Força Aérea Espacial da IRGC, responsáveis pelo programa de mísseis do Irã, foram mortos quando Israel atingiu um bunker de comando em Teherã. Vários cientistas nucleares importantes também foram assassinados nos ataques coordenados, lançando a infraestrutura de defesa do Irã no caos. O líder supremo do Irã nomeou rapidamente novos comandantes, incluindo o general Abdolharim Mousavi como chefe do Estado-Maior e Mohammad Pakpour para liderar a IRGC, prometendo terminar a guerra que Israel havia começado. Naquela noite, o Irã lançou sua primeira grande retaliação. Cerca de 100 drones armados se dirigiram a Israel. Os militares da Jordânia interceptaram vários projéteis que se desviaram para seu espaço aéreo. Mais tarde, em 13 de junho, o Irã disparou uma salva de mísseis balísticos que iluminaram o céu sobre Tel Aviv. Israel relatou o lançamento de pelo menos 100 mísseis e afirmou que a maioria foi interceptada ou caiu antes do alvo. No entanto, as sirenes de ataque aéreo soaram em todo o centro de Israel e a população se apressou para abrigos antiaéreos pela primeira vez no conflito. Isso era só o começo. O Irã parecia ter uma estratégia sólida e bem programada para atuar contra as defesas de Israel, apesar de sua inteligência ter falhado brutalmente no início da guerra. Uma série de mísseis e drones foi enviada contra cidades como Tel Aviv e Haifa. Houve impactos potentes nesses dias, algo já esperado, pois nenhum sistema é impenetrável e os mísseis iranianos sempre foram uma força conhecida na região.
os israelenses lutaram para interceptar os drones, buscando-os no ar com caças e helicópteros. Apesar da lentidão de alguns desses veículos aéreos não tripulados, as aeronaves israelenses precisavam encontrá-los e atingi-los no céu, o que gerou um custo elevado, dada a quantidade de drones enviados pelo Irã. Nesses primeiros dias, a balança ainda estava diretamente favorável aos israelenses. O domo de ferro parava até 90% do terror que o Irã enviava. Muitos dos alvos atingidos eram civis, enquanto para o lado de Teherã, dezenas de locais estratégicos continuaram sendo destruídos, até que os iranianos fizeram uma promessa nos dias seguintes, algo que mudaria a guerra. Foi naquela noite que as estratégias dos mísseis balísticos mudaram. Novos mísseis foram enviados depois que as defesas israelenses foram exauridas pelos ataques das noites anteriores. Num alvorecer de segunda-feira que ficará gravado na história, o Irã desencadeou uma de suas salvas mais devastadoras. Mísseis balísticos, em uma chuva implacável antes do amanhecer, caíram sobre Tel Aviv e o porto de Haifa, deixando um rastro de destruição e luto. Pelo menos 8 vidas foram ceifadas e mais de 100 feridos lutavam pela sobrevivência. Explosões ensurdecedoras ecoaram pelo centro de Tel Aviv. E até mesmo a Embaixada dos Estados Unidos, um símbolo de segurança e diplomacia, não escapou ilesa, sofrendo danos significativos. A divisão aeroespacial da Guarda Revolucionária Iraniana vangloriou-se de ter empregado um novo método para confundir as defesas multicamadas de Israel. Eles alegaram que os mísseis interceptadores israelenses se tornaram bem menos eficientes, abrindo caminho para que as ogivas atingissem seus alvos. Embora os detalhes permanecessem envoltos em segredo, analistas especularam que o Irã poderia ter utilizado iscas ou interferência eletrônica para sobrecarregar sistemas como o domo de ferro. No entanto, em meio ao caos e à devastação, as Forças Armadas de Israel minimizaram o sucesso do ataque, insistindo que apenas 7 dos menos de 100 mísseis iranianos conseguiram evadir a interceptação naquela manhã fatídica. Com uma velocidade impressionante que ultrapassa os 15.000 km/h e capacidade de manobras evasivas para escapar de interceptadores, o míssil Fatah, desenvolvido pelo Irã, mostrou-se uma ameaça letal. Dessa vez, ele atingiu alvos em território israelense, transportando uma carga explosiva de aproximadamente 500 kg. As defesas antiaéreas não foram capazes de neutralizá-lo. O Khorramshahr também voou naquela semana, carregando uma ogiva de quase 2 toneladas de explosivos. Percorreu a trajetória entre os dois países a uma velocidade entre 10.000 e 20.000 km/h. Essas armas eram um grande diferencial do Irã, fazendo um arco parabólico. Com um rugido infernal, o míssil rasgou os céus, impulsionado por chamas brutais, escalando a estratosfera em minutos, enquanto seus motores vomitaram destruição. No vácuo gelado do espaço, ele deslizou silenciosamente em um arco mortal. Como um meteoro da morte, ele mergulhou de volta à Terra, envolto em plasma incandescente, manobrando com um demônio rumo ao alvo. Tarde demais para fugir, tarde demais para interceptar. O Khorramshahr 4 gastou de 12 a 14 minutos para percorrer a distância entre Teherã e Tel Aviv. O Fatah diminuiu pela metade esse tempo. Os israelenses puderam ver os disparos, mas tinham bem menos tempo para prepararem suas defesas. Isso começou a reduzir ainda mais a taxa de interceptação, indo para cerca de 60%. O resultado foi visto pela destruição que se espalhou por Israel. Os Estados Unidos foram pressionados por Israel a entrar na guerra. Porta-vozes deixaram claro que Washington não foi parte da operação inicial, mas ofereceriam apoio logístico e diplomático total.
Relatórios revelaram que Trump falou sobre 2 semanas para pensar e verificar os fatos antes de interferir, o que gerou piadas internacionalmente, visto que ele usava o mesmo prazo na guerra entre Ucrânia e Rússia sem tomar atitudes ao fim do período. Enquanto isso, os israelenses fizeram sua parte enchendo o Irã com fogo. Até 16 de junho, as Forças de Defesa de Israel, a IDF, já haviam declarado supremacia aérea absoluta sobre o Irã. Em uma noite de fúria metálica, caças e drones israelenses desceram como tempestade sobre o território inimigo, aniquilando dezenas de bases de lançamento e estações de radar, destruindo, segundo relatos, mais de 1/3 dos lançadores móveis de mísseis iranianos. Os drones israelenses seguiram os lançadores de mísseis e os sistemas de defesa aérea pelas ruas de Teherã, observando enquanto as armas, disfarçadas de caminhões civis, se deslocavam até o momento certo para serem explodidas. Esses alvos continuaram sendo encontrados ao longo dos dias e explodidos constantemente. A degradação das defesas aéreas continuou debilitando cada vez mais a capacidade iraniana de resistir a ataques. Mesmo com o sucesso em penetrar as defesas do Domo de Ferro, os iranianos não tinham muito o que comemorar. O general Ali Shadmani havia assumido o cargo após a morte de Bagheri, um dos alvos de Israel nos primeiros ataques. Em 17 de junho, 4 dias depois de assumir o cargo, ele se tornou alvo e acabou na lista das vítimas de alto escalão da liderança iraniana. Enquanto os céus ardiam, a Força Aérea Iraniana impressionou por sua ausência, acorrentada pelo domínio israelense e pelos estragos em pistas e centros de comando atingidos em ataques anteriores. Helicópteros e aviões continuaram sendo atingidos nas pistas, sendo quase incapazes de decolar, com toda a força iraniana se limitando aos mísseis lançados. Pelo menos 5 helicópteros H-1J Cobra, doados há décadas pelos Estados Unidos antes da Revolução Iraniana, foram atingidos. Muitos desses haviam sido modernizados e ainda estavam em uso. O complexo iraniano de produção de mísseis Kojir foi atingido no 6º dia da guerra. O local também produzia centrífugas para enriquecimento de urânio. Jatos não identificados foram avistados a olho nu voando livremente sobre Karaj. A especulação é de que eram israelenses, que golpearam o local mais de uma vez nesses dias. 2 edifícios utilizados na produção de componentes para centrífugas foram destruídos. Os iranianos revidaram. Os ataques em Haifa, uma importante cidade portuária no norte de Israel, com um papel estratégico fundamental, continuaram. Ela abriga a principal base naval da IDF, onde estão estacionados submarinos, corvetas e outras embarcações militares. Além disso, a cidade é sede da refinaria Bazan, o maior complexo petroquímico do país, reforçando sua relevância econômica e de segurança nacional. As defesas aéreas continuaram subindo para interceptar as ameaças iranianas, mas o que era ameaça enquanto estava no céu se concretizou em punição ao encontrar o solo, explodindo em diversas posições importantes na cidade. A destruição estava se tornando parte do dia a dia em Haifa. Nos Estados Unidos, líderes democratas e parte da imprensa pressionaram Trump sobre os riscos de se envolver em uma nova guerra, algo que ele prometeu que não faria. O presidente norte-americano convocou o gabinete de segurança. Pessoal dos Estados Unidos foi evacuado. Os russos também evacuaram seus cientistas que ajudaram no programa nuclear iraniano. Cada vez mais se registrou o movimento de bombardeiros e outros equipamentos norte-americanos, com informações cada vez mais contraditórias na mídia. Os israelenses mantiveram o foco em sua onda de destruição pelo Irã. Nunca foi segredo que o Irã exercia tutela sobre forças como o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, além de outros grupos menores no Iraque e na Síria. Muitos desses grupos atacaram Israel ao longo dos anos,
e um homem era um dos responsáveis por armá-los, Bernan Shariari, procurado pelos israelenses desde 2009. Nascido entre 1965 e 1968, ele orquestrou a transferência ilícita de armas para aliados como Hezbollah e Hamas, tecendo uma teia de influência por todo o Oriente Médio. Sua perícia estendia-se ao financiamento do terror, movimentando petróleo e dinheiro para sustentar a máquina de guerra iraniana, o que lhe rendeu sanções internacionais. Shariari foi associado à transferência de nitrato de amônio que levou à explosão do porto de Beirute em agosto de 2020, incidente que matou centenas de pessoas. O foco dos israelenses era mortal. Assim, mais um alto funcionário da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã deparou-se com a morte, encerrando sua carreira em junho de 2025. O prédio da inteligência iraniana também foi atingido durante esse período. Não foi o único. O Ministério da Justiça teve o mesmo destino. A propaganda iraniana foi afetada também. Em uma das ironias cruéis da guerra, a TV iraniana foi atingida enquanto vociferava que Israel não os venceria. O prédio foi destruído. Chamas tomaram conta do lugar, devorando a propaganda iraniana em uma insana metáfora do caos naquele conflito. Os israelenses observaram de longe aquele alvo queimar no centro da cidade, deixando claro que seus objetivos continuariam sendo atingidos. Os iranianos sabiam que precisavam de uma vingança à altura. Não bastava causar terror em civis atingindo alvos aleatórios. Por isso, duas das agências de inteligência israelenses se tornaram alvos de chegadas flamejantes dos mísseis iranianos. Uma delas foi a Aman, o órgão de inteligência militar central das Forças de Defesa de Israel. Seu centro de logística foi atingido com a violência característica da tecnologia iraniana. O centro de treinamento do Mossad também foi atingido, causando espanto na população local. Segundo os israelenses, não houve nenhum morto, gerando a piada de que talvez fosse porque todos os agentes do Mossad estivessem no Irã. Os iranianos inclusive disseram que capturaram diversos indivíduos, iranianos ou de outros países, que estavam trabalhando para a inteligência israelense. Um deles foi um turista alemão que percorreu o país de bicicleta, tirando fotos e enviando localização de posições militares importantes. Mas os israelenses já tinham informações suficientes para continuarem seus ataques a posições essenciais. Um dos alvos foi o reator nuclear de Arak. O acordo nuclear de 2015 exigia que o Irã reprojetasse o reator de Arak para limitar sua produção de plutônio para armas, incluindo a remoção e concretagem do núcleo original. No entanto, surgiram relatos de que o Irã obteve tubulações duplicadas, permitindo restaurar rapidamente a capacidade original se necessário. Israel acusou o país de não cumprir totalmente a desativação. O Irã informou à Agência Internacional de Energia Atômica que planejava operar o reator em 2026, alegando fins médicos. O local foi atingido por mísseis israelenses bem antes disso, dessa vez não com um ataque aéreo como os outros, devido aos riscos das defesas aéreas no local. O sucesso foi comprovado por imagens de satélite, mas o grau dos danos não foi confirmado. Os iranianos tentaram reconstruir algumas áreas e lançadores de mísseis previamente atingidos, mas seu trabalho foi interrompido pela morte que veio do ar. Os lançadores de mísseis ainda ativos foram desativados pela violência dos ataques israelenses, destruindo tanto o equipamento quanto o pessoal especializado. Aquelas armas eram essenciais para que os iranianos continuassem enviando o terror para Israel. Obviamente, os iranianos tinham muitas armas que continuaram gerando impactos em Israel. Suas iscas ajudaram a salvar alguns e a fazer os inimigos gastar tempo destruindo artefatos inócuos. Além disso, por mais que os israelenses pudessem ver alguns dos lançadores, seu movimento rápido permitiu que escapassem da represália inimiga. A Bolsa de Valores de Israel foi um dos alvos atingidos pelos mísseis. As defesas aéreas iranianas estavam em atuação. Drones kamikazes foram atingidos,
salvando áreas importantes. A primeira aeronave importante abatida pelas defesas iranianas foi um drone israelense Hermes 900, mas estava longe de ser o essencial: atingir um dos caças que aterrorizaram o país. No meio de tantos disparos, os satélites detectaram, alegadamente, movimento dos iranianos em torno das instalações nucleares de Fordow, indicando que caminhões movimentaram algo do lugar. Os israelenses também continuaram abatendo os drones iranianos. Aproveitaram também para fazer um novo ataque em Isfahan. Esses ataques sucessivos causaram danos impressionantes, preparando o terreno para algo pior. As explosões e a fumaça marcaram o sucesso das bombas. As imagens por satélite demonstraram como o local estava cada vez mais arruinado pelos ataques israelenses. Os aviões israelenses chegaram a voar 2.200 quilômetros para destruir uma instalação de mísseis balísticos em Yazd. Pelo menos 3 mísseis Khorramshahr explodiram ainda no Irã, sem encontrarem seus sonhados destinos em Israel. Mas ainda não era o pior que se podia ouvir sobre essa guerra. Na madrugada silenciosa de 22 de junho de 2025, o mundo cruzou um novo limiar. Durante dias, o Oriente Médio havia tremido sob o rugido dos mísseis, mas nada, absolutamente nada, se comparava ao que estava por vir. Depois de informações conturbadas na mídia, muitas delas propositais para confundir os iranianos, os Estados Unidos romperam sua pretensa neutralidade e deram início à mais devastadora ofensiva aérea da história recente, a Operação Midnight Hammer. O objetivo era claro e brutal: aniquilar de uma vez por todas o coração subterrâneo do programa nuclear iraniano. Durante 9 dias, Israel travou uma guerra relâmpago contra os centros nevrálgicos do regime iraniano. Bombardeou bases, decapitou generais, mas encontrou uma barreira intransponível: o concreto profundo e o silêncio de Fordow, Natanz e Isfahan, onde as centrífugas ainda giravam nas entranhas da montanha. Era preciso um martelo poderoso para romper o perigo nas profundezas da terra. Na calada da noite, 7 bombardeiros B-2A Spirit, vindos do continente americano, cruzaram oceanos e desertos, invisíveis ao radar. Com eles, transportavam o peso da destruição: 14 GBU-57AB, Massive Ordnance Penetrators, cada uma com 13,6 toneladas, forjadas para esmagar montanhas como se fossem barro. Ao largo da costa do Irã, no escuro absoluto do Golfo de Omã, submarinos e destroyers americanos abriram fogo, lançando dezenas de mísseis Tomahawk Block 5 contra baterias antiaéreas, radares e entradas fortificadas. As primeiras explosões iluminaram o céu do Irã. Os radares foram cegados, as baterias caladas. A terra começou a tremer. As bombas caíram com a força de um terremoto. Uma a uma, as GBU-57AB mergulharam a mais de 1.000 km por hora sobre o solo iraniano, afundando dezenas de metros, até explodirem o núcleo dos túneis onde o Irã escondia seus sonhos atômicos. Os Estados Unidos atacaram 3 instalações nucleares iranianas: Fordow, Natanz e Isfahan. Houve discussão sobre o resultado daquele poder de destruição sobre instalações enterradas tão fundo no solo e no concreto. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que ainda não era possível avaliar completamente os impactos, mas as marcas em Fordow eram uma imagem sinistra de como aquelas bombas desceram pelo solo e explodiram no chão sem liberarem grandes chamas ou fumaça, apenas abalando as profundezas do Irã. Houve algum colapso da terra e as entradas parecem ter sido fechadas por isso. Os iranianos afirmaram que não houve problemas. A terra já estava lá
e que todo o material havia sido retirado dias antes. Os israelenses afirmaram que Fordow não foi destruída, mas gravemente danificada. Em Natanz foi ao contrário. Por ser menos profunda, ao ser atingida por 2 bombas, houve quem dissesse que foi completamente destruída quando a força da explosão abalou toda a estrutura e fez tremer o chão, soterrando quem não foi diretamente esmagado pelo poder fatal que se difundiu pela terra. Isfahan, atingida por mísseis Tomahawk, ardeu em fogo, que se apagou apenas no dia seguinte, quando as imagens revelaram as marcas da destruição. O Irã respondeu com raiva e dor, acusou os Estados Unidos de terrorismo internacional e prometeu vingança no momento apropriado. Ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, por onde uma grande parte do petróleo mundial é transportada. O secretário de Defesa dos Estados Unidos afirmou que os ataques foram intencionalmente limitados e certamente não abertos, visando apenas a destruição das capacidades nucleares e não a mudança de regime. O presidente Donald Trump disse que os ataques foram muito bem sucedidos e alertou contra qualquer retaliação, dizendo: lembrem-se, esses foram alvos difíceis e há muitos alvos restantes bem mais fáceis. A Operação Midnight Hammer não foi apenas um ataque, foi um marco geopolítico, uma demonstração perigosa de força. Mas o martelo que caiu do céu naquela noite não quebrou apenas concreto, ele rachou a superfície fina da ordem mundial. E agora, sob a poeira das montanhas iranianas, o mundo esperava para ver se a guerra foi contida ou apenas começou.